minutinhos, já estamos de volta aqui com o nosso painel Screen Festival 2020, terceira edição desse maior festival, né, de criatividade de mídia do Norte e Nordeste. Vocês que estão acompanhando aqui na nossa Sala Salvador, que vocês estão curtindo através do nosso site, indica para a galera participar aqui do nosso Screen Festival, que é muito fácil participar. É só fazer o cadastro aí gratuitamente no nosso site e conferir todos os painéis nessas 3 salas, rolando de forma simultânea. É muito bacana, com muito conteúdo e muita informação. Aproveitar aqui e falar dos nossos patrocinadores mais uma vez, né, os nossos apoiadores, a Prefeitura de Salvador, certo? A BMP, Associação Baiana do Mercado Publicitário, a Sebrae, a Rádio Metrópole, né, Record TV Itapuã, a Rede Bahia Projeta, Cepex Bahia, Sinapro Bahia, Simpla, Tribuna da Bahia, TV Aratu, SBT, Uranus 2, Upper Insights e Zygon, ok? Muito obrigado pela participação de vocês. E agora vamos para mais um painel, que na verdade vai ser uma palestra muito bacana, com o tema Como usar a criatividade para mudar a sua estratégia de vida. E eu vou convidar aqui o palestrante Samir Aboud, empreendedor e um inquieto incessante, que se disponibilizou a guiar seres humanos imbuídos aí no processo de autodescoberta. Por favor, Samir, seja bem-vindo aqui ao nosso Screen Festival para bater esse papo com a gente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui está o seu espaço. E vocês continuem com a gente, porque ainda hoje temos mais um painel para encerrar com chave de ouro aqui a nossa participação na Sala Salvador. Samir, é com você. Obrigado, Léo. Obrigado à BMP pelo convite, por Ana Coelho por conseguir realizar esse festival nesse momento tão adverso. Está tão lindo aqui o estúdio. Obrigado também por me tirar da plateia do Screen Festival para cá, que é a realização de um sonho também. Então, obrigado a todos. Obrigado, Léo. Bom, a gente vai falar aqui sobre estratégia e criatividade, né? E a primeira vez que eu sou engenheiro civil de formação. Minha formação foi aqui na Universidade Federal da Bahia. E eu trabalhei no mundo corporativo dentro da engenharia por quase 15 anos. E dentro desses 15 anos eu fui engolido pela minha rotina, né? Como muita gente que vai para o mundo corporativo acaba sofrendo, e por isso que eu escrevo que eu era um inquietador incessante, porque aquilo me agoniava muito ali dentro. Só que eu não conseguia parar para respirar na superfície. E a primeira vez que eu parei foi quando as coisas aquietaram e eu fui me dar conta de como eu tinha parado ali. Eu trabalhava numa obra muito grande, a última obra que eu trabalhei foi na Vila dos Atletas, no Rio de Janeiro, né? Uma obra que tinha só do estacionamento para o barracão que eu trabalhava, nas torres, eram quase 15 minutos andando. E naquele caminho eu percebi que era o único momento que eu ficava em silêncio na minha vida, para parar para pensar, e algumas coisas começaram a vir, né? E a primeira criatividade que ficava vindo para mim era uma pergunta: como é que você veio parar aqui, né? E essas torres aqui, você está agora no Rio de Janeiro, você é de Salvador. E um desses dias dessa caminhada, eu comecei a ver o sol nascer atrás dos prédios, e eu nem tinha me tocado que o sol nascia ali. Muito menos onde ele começava a se pôr ali no final da tarde. E eu comecei a me dar conta que eu tinha perdido muita coisa, né? E tem um filósofo que eu adoro, que acabou salvando minha vida, um racionalista, e um holandês chamado Baruch Spinoza, do século XVII, que ele dizia muito sobre isso, que se você perde a consciência daquilo que te nutre, você perde também a sua humanidade, porque o que nos diferencia dos bichos, né, que operam ali no mundo por instinto, é justamente ter essa consciência de você se nutrir com aquilo que te convém. Essa é a grande capacidade do ser humano, né? E ali dentro daquele trabalho, especificamente dentro daquela obra, eu encontrei muitas pessoas muito inteligentes, né, que faziam parte do corpo diretor. E eu sempre gostei de ter referências, né? Desde quando eu era garoto, eu jogava baralho com os mais velhos. Eu não era muito dos meus colegas, das crianças. E eu tinha isso dentro de mim, eu era muito curioso. Como é que eles pensam, né? Eu fazia isso até no aeroporto, quando eu ia buscar meu pai, ficava ali esperando aquele voo da VASP chegar. E eu e minha mãe ficava tentando criar coisas para passar o tempo. Uma delas era adivinhar com que roupa ele ia chegar. E a outra, quando não tinha mais nada o que conversar, era ficar olhando as pessoas. E eu ficava, desde pequeno, pensando: o que será que esse cara está pensando? Por onde será que esse cara está indo? E dentro desse corpo diretor, quando eu participava de algumas reuniões, eu lembro de eles trazerem muitas ideias, né? Nessa obra tinham 31 torres, tinha uma estratégia de marketing e de empreendedorismo muito,
muito potente assim para vender aquela quantidade de apartamentos. Eram mais de 3.600 apartamentos, se eu não me engano. E eles traziam ideias incríveis. E eu falava, rapaz, como é que esse cara pensou isso, né? Eu não pensaria isso. O que é que me difere dele? Eu quero me tornar esse cara, né? Eu quero me tornar criativo ao ponto de olhar isso aqui e trazer uma ideia dentro daquele meu arquivo, do meu HD que fica ali, e de repente eu puxo, não, essa ideia é para isso, essa ideia é para isso. E o nome dessa pasta é uma pasta que é uma das bases do meu trabalho hoje, que eu tento trazer para as pessoas, que foi o que me ajudou e me salvou na minha vida, que chama-se repertório, né? Sem repertório a gente não consegue ser criativo. E dentro da empresa, a primeira vez que eu ouvi falar sobre estratégias, né, quando a gente fala de estratégia, de vida, e a gente fala de criatividade, inevitavelmente a gente está falando de mudança, né? E a nossa sociedade, ela é meio avessa a esse negócio de mudar, né? Existe uma palavra de ordem e que te torna forte perante ao outro, que é a palavra persistir e não desistir, né? Quanto mais você persiste, mais você fala, poxa, ele está ali. Aí a pessoa comemora o casamento, eu fiquei 10 anos, que venham mais 10, né? Como se fosse uma grande batalha. Não, eu estou na empresa há tanto tempo, eu estou aqui, estou segurando a onda. Lógico que não é oba-oba de que qualquer coisa está ruim, a gente troca, não é isso. Mas tinha uma pergunta que sempre me incomodava, né? Que é por que eu, né, isso dentro da minha história, por que eu insistia em perseverar, já que eu estava tão insatisfeito dentro de uma coisa que me oprime, né? Por que eu me escravizava e chamava aquela escravidão de liberdade? Isso é muito dolorido de você reconhecer, né? E eu ficava pensando se era necessidade, porque não tinha ninguém no RH com a arma na porta dizendo que não era para entrar. Eu tinha essa liberdade para ir. Por que eu não ia, né? Aquilo me inquietava muito. E quando eu via essas reflexões dentro dessas caminhadas de 15 minutos ali, vezes 1 ano e meio quase, em contato com aquele corpo diretor criativo e que eu adotei como as minhas grandes referências profissionais, né? Nós somos seres hierárquicos também, nós precisamos ver alguém para que aquilo impulsione, não motive, né? Eu acho que a motivação ela é interna, mas o estímulo ele vem do outro, ele vem desse mundo que nos afeta e que a gente afeta ele o tempo inteiro, dessa troca. E eu falei assim, o que esses caras têm em comum? Eu comecei a conversar com algum deles. E eles falavam que o prédio que ele deu nome, aquele condomínio, aquela ideia, ele tinha visto numa viagem. Ele tinha visto numa experiência que ele teve, numa imersão que ele fez num país, quando ele pôde tirar 3 meses de férias. Eles tinham coisas que eu nem sabia se eu ia conseguir alcançar dentro daquela empresa, porque a gente é pago para ficar abnegado ali dentro, né? Não tinha tempo nem para eu respirar. E aí que eu entendi que o meu repertório de vida era muito magro, né? Eu tinha uma info-obesidade, eu tinha uma cabeça obesa de informação, mas um corpo raquítico de experiência. Então imagine um corpo bem magro e uma cabeça enorme. E aquela cabeça pesando o corpo ao ponto de você não conseguir carregar ela, né? E eu falei, eu preciso ganhar musculatura aqui. Isso me lembrou muito da minha infância, que eu era muito magro. E dentro da escola, até era um evento, às vezes, quando eu tirava a camisa para jogar bola, eu ficava rezando para sair no time com camisa, sabe? Porque quando eu era tão magro que eu acho que quando eu virava de lado, as pessoas já achavam que eu já tinha ido embora. E eu queria muito me tornar forte, né? Isso ficou muito simbólico para mim, porque depois de um tempo onde eu consegui me tornar ter um corpo forte, físico, né? Eu queria tornar o meu corpo forte na simbologia do meu repertório, de um corpo que foi afetado pelo mundo através de experiências que me engrandeciam e que eu podia ir ali na minha pastinha e quando eu fosse solicitado, eu tirar aquilo ali e ser criativo. Porque a gente é muito criativo para ter ideias para fora, né? A gente está dentro de um emprego, né? A gente está dentro de uma criação, de uma agência. Você é estimulado, vocês estão aqui, né? Tem várias câmeras. O fato de vocês terem ficado tanto tempo dentro de um estúdio, vocês já sabem tudo como funciona, por onde andar, onde vai dar problema, né? E isso é a experiência que traz, né? Mas tem um repertório de experiências que é muito fundamental para que você seja criativo, independente se é para fora, numa profissão, que é uma criatividade interna. Que o que a gente quer é isso, né? A gente não quer ser feliz, no fundo, né? Não é só isso. A gente quer se tornar forte para dar conta das emoções e dos afetos naturais que fazem parte da vida, né? Porque a gente sabe que a gente vai sofrer frustrações, a gente sabe que a gente vai sentir raiva, e a gente se acostuma muito a julgar
os afetos que vêm a gente. Então, vem a raiva, vem a frustração. Eu não quero sentir isso. A gente começa a procurar um trabalho de autoconhecimento, alguma coisa para não sentir as coisas, né? E é muito mais sobre você aprender a sair daquele martelo de juiz de si mesmo, né, para uma pessoa que compreende o que você sente, né? E é esse trabalho que eu gosto de fazer. Então, eu comecei a adotar como estratégia de combate, né? A gente fala de estratégia de vida para ter uma criatividade maior, a palavra desistir. E foi assim que eu tomei uma decisão que mudou minha vida. No dia 3 de setembro de 2015, eu me dei de presente de aniversário de 33 anos, o meu último dia no meu emprego. Pode passar aí o vídeo. Eu tenho 20 anos de obra, nunca trabalhei com uma pessoa que saiba respeitar do pequeno ao maior. Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Conheci Samir na obra há 10 anos atrás. Há uns 5 anos que a gente se conhece. 2 anos que nós vem trabalhando juntos. Ele é, inclusive, meu estagiário. Aproximadamente 1 ano e meio, mais ou menos. Essa menina estava na obra de Friburgo. E acabou que as coisas foram dando certo. E aí ele fugiu da gente. E veio pro condomínio 3. Eu fiquei com muita saudade. Aí eu só não chorei porque eu estava afastado dele. E ele foi um braço direito e esquerdo, na verdade. Uma riada de malas dele aqui dentro da obra, eu já vi que era um engenheiro que eu podia contar e que podia dar carga. E virou e falou que ele não queria uma morte dentro da obra dele. E aquilo eu vi uma boa impressão que sabia que a gente estava chegando uma pessoa que ia somar muito com a gente. Eu conheci no primeiro dia que ele se apresentou pra gente, estava iniciando aqui. Não sei mesmo na escola. Ele mandou uma mensagem que ficou muito marcante. Foi a mensagem, o que significava o aperto de mão. E quando uma pessoa levantava ali a mão, era sinal de que ele não queria guerra, ele queria paz. Ele sempre falava no DDS, contava algumas histórias, igual aquela história que o rapaz queria ser a chuva, queria ser o sol, queria ser a chuva. Isso é muito importante, né? Então, o líder ele tem que criar essa capacidade de fazer com que as pessoas se reúnam e se motivem para um objetivo. Esse é o verdadeiro líder. E o Samir tem essas características. O que me incentivou hoje eu continuar na empresa e procurar crescer, acho que foi essa palavra que o Samir. Primeiro dia que eu conheci ele lá embaixo no DDS, me deu sorte que eu consegui comprar minha casa. Ligava pra minha namorada, pô, amor, hoje o DDT foi, pô, abençoado, muito bom, foi ótimo, entendeu? Uma coisa que levanta a pessoa dia a dia, entendeu? Meu trabalho mudou muita coisa na minha vida. Aprendi muito com o Samir. Pelo trabalho dele no dia a dia, na demonstração de que ele podia cada vez absorver mais. Essa área é voltada para os colaboradores mais humildes. E sempre busca estar próximo, dialogar, valorizar. Já tomei altos esporros dele, já recebi alguns elogios. Outras pessoas na vida que eu conheci, apesar de ser um cara novo, com o temperamento, com a atitude que ele tem. Das coisas que ele falava pra mim, eu obedecia e venho acompanhando ele até hoje. O cara que quando ele fala na cara dele. Você é muito trabalhador. Já tinha ouvido falar muito dele, muito bem dele. É um cara que luta pela sua equipe, briga pela sua equipe e serve como escudo pra gente. Ele me ensinou sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional bastante. Buscar ser feliz, buscar o seu caminho. Um líder, liderou com exemplos principalmente. Esse é o líder. Você colocar o lado humano, né, o coração, se você estiver próximo dele, se você se colocar igual a ele, se você se sentir, viver, estar presente, ser exemplo, esse é o líder. E a convivência com ele é a convivência familiar. Se eu pudesse escolher uma palavra... Humano. Ser humano. Esse lado humano que ele tem. Fechamento. Cabra retado. Humildade. Coração. Obstinação. Tem gente que pode criticar, mas pra mim é amor. Humilde, sincero. É honesto. Muito generoso, um cara correto. Líder, é professor, é pai. Um bom amigo, um bom colega de trabalho. Eu gosto muito dele como se fosse um filho meu. Eu gostaria muito de ter esse comportamento que ele tem. Excelente cidadão, excelente homem, um excelente profissional e como colega de trabalho, excelente também. E uma coisa engraçada já para começar. Se eu contar, você não vai ficar bravo. Vocês vão dar risada.
Simpatia. Ave Maria. O Samir nunca anda com dinheiro na mão. Ele ficou um dia sem beber, até prestei um dinheiro para ele, porque não tinha dinheiro para pagar para comprar o latão de cerveja. Uma certa feita que eu estava trabalhando na obra com ele, ele chegou a atender às 7 horas da manhã, uma obra no da cintura para cima, de pé no chão, para poder fazer um pagamento. Tá? Porém, tá de virote. Continue sendo esse cara que você é. É uma pena que você não vai continuar comigo. Porque ele tá fugindo da gente, eu queria dar só um abraço bem forte nele, mas só sem choro, porque se chorar não pensa, né? Sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Sou a sereia que dança destemida Iara, água e folha da Amazônia. Sou a sombra da voz da matriarca da Roma negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você que não sentiu swing de Henri Salvador? Que não seguiu o Olodum balançando um pelô? E que não riu com a risada de Indy do Olô? Que não e nem disse que não. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada em seu corpo. Toda vez é novo ainda ver esse vídeo. E as pessoas falaram algumas palavras como DDS, TDT. Isso era um... DDS e TDT significa um diálogo diário de trabalho. Todo dia de manhã o engenheiro tinha que dar uma palavra de 20 minutos de estímulo, né? Era para falar sobre segurança, mas eu já estava cansado de todo mundo falar sobre bote o capacete, bote o óculos, para você não sofrer acidente, porque é ruim para a empresa, é ruim para você, para sua família. Eu percebia todo mundo ali vagando, ouvindo aquela mensagem, né? E eu olhava muito o outro e eu falava, quando esse microfone um dia chegar na minha mão, eu já sei o que é que eu vou falar. E foi ali que eu comecei a criar, pela primeira vez, usar a criatividade como estratégia de trabalho, né? Para trazer mais resultados. Mas depois que eu me coloquei à disposição da vida, né? Acho que talvez tenha sido o primeiro ato de coragem que eu tomei na minha vida. E uma vez eu ouvi uma história de um porteiro de um prédio, um nordestino que morava em São Paulo, e ele pegou todas as economias dele para ver o Corinthians no Mundial de Clubes, lá no Japão. E todo mundo chamou ele de louco na mídia, né? E uma vez veio um filósofo e falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou, talvez esse tenha sido o primeiro ato de coragem da vida dele, né? E aquilo, quando a pessoa está fazendo isso por ele não faz conta, ele faz uma conta muito emocional. E muitos perguntam por que eu tomei essa decisão. Você não teve medo, né? Eu falo, eu tive, né? Eu só troquei um medo pelo outro. E o medo que eu troquei foi de... Agora eu já tinha medo de chegar aos 60 e dizer que eu não tentei. E esse filósofo que eu citei, o Baruch Spinoza, ele dizia que nós somos um corpo no mundo, né? Como um bebê. Por que o bebê ele começa a falar, ele começa a andar, né? É por causa das coisas que ele sente naquele pequeno corpo que ele tem, né? Então, o corpo no mundo, ele é fundamental para que ele amplie a nossa capacidade de pensar e de agir, né? Se eu tomo uma topada quando eu entro aqui, eu vou pensar automaticamente, poxa, eu sou desastrado, eu sempre faço isso. A qualquer momento que eu estou sendo afetado, né, por esse corpo que está aqui vagando, eu estou pensando. Então, quanto mais eu sou afetado, quanto mais eu me coloco à disposição dessas, ele chamava de afecções, que são essas experiências, né, e vai muito de encontro que aquele corpo diretor tinha, né, que é o que o César Ataíde falou aqui, que a Mari mostrou, eles tinham um capital ativo, que eram as suas experiências que eu não tinha, né? Eu fui atrás desse capital no mundo. Depois desse dia, eu passei quase 5 anos caminhando por vários países, né, me colocando nas mais diversas experiências, que eu falei, eu tenho certeza que se eu me colocar no máximo de experiências que eu puder, com esse pouco dinheiro aqui que eu
conseguir juntar trabalhando, eu vou conseguir oferecer alguma coisa para alguém. Esse vídeo foi de 2015, né? Eu voltei recentemente por conta da pandemia e ainda bem, porque senão eu não pararia para colocar para fora, né, tudo que eu acredito que a grande pedra fundamental da criatividade para você montar uma estratégia de vida, que é o meu trabalho hoje, é justamente você primeiro reconhecer a sua história, né? É você ver o que foi dito para você, o que foi afetado nesse corpo durante todos esses anos, para que você chegou aqui com essa linguagem, com essa forma de pensar, para que abra novas possibilidades de você ler esse mundo, porque existem várias formas de pensar. E aí, quando acontece esse retorno, né, guiar as pessoas através da sua história, você começa a entender que você repete padrões e tudo isso. Eu gosto de passar isso de uma forma muito leve e prática e simples, para que as pessoas desmistifiquem a questão da mudança, que hoje ela é dita tantas vezes que ela é demorada, dolorosa, né, e difícil, que isso acaba virando uma grande verdade, né, ao ponto de você achar que se não está doendo, se você não está sofrendo, tem alguma coisa errada, você não está mudando, né? E dentro dessa minha história, eu fui escrevendo tudo que eu sentia, eu fui escrevendo todas as minhas experiências, e outras pessoas vão se conectando, porque é assim que acontece hoje, principalmente nas mídias sociais, né? Elas deram poder de expressão, que é a maior potência que o ser humano tem, é se expressar, né? E todo mundo tem curiosidade de saber o que o outro pensa, não sou só eu ali vagando no aeroporto, né? É assim que a gente sabe se colocar numa reunião, num grupo, num país, né? E às vezes a gente foi muito acostumado a viver de acordo com a curva de Gauss, né? A engenharia me trouxe também algumas coisas que eu ainda uso. Não foi de todo desperdício nesse tempo, mas a curva de Gauss, que é aquele grande sino ali, ela consegue abranger a média, né? O modal. Em estatística a gente estudava isso como para você, por exemplo, calcular o peso de uma população, né? Peso de um país, quanto pesa esse país na média, né? Só que tem pessoas fora dessa curva, né? Que é o que a gente chama, essa pessoa é fora da curva, né? Fora da curva de Gauss, onde tem hoje a própria minoria, como a gente chama hoje, ela se tornou muito vasta, né? Então tem muita gente que não se encaixa e está querendo fazer essa briga para que essa curva se exploda, né? Se dissipe ao máximo, para que a gente entenda que ou a gente vai olhar o outro como único, ou a gente nunca vai conseguir também se olhar como legítimo, né? E a grande lição da natureza é justamente essa, né? O seu fio de cabelo, ele não pega na minha cabeça, né? Não tem uma folha na natureza que seja igual a outra, né? Nenhuma fruta, né? Ela está dando um grande recado para a gente que nós somos únicos. Então, a melhor forma de você se descobrir único e se legitimar é amando a sua história, é entendendo que aquilo te faz único, por isso que te faz belo, por isso que te faz potente. E a gente começou e a psicanálise ajudou muito a gente a pensar que a gente falta as coisas, né? Que a gente precisa, para ser alegre, a gente precisa ir se compondo de muitas coisas, né? A gente vai se compondo disso, dessa experiência, mas tem o inverso também, né? Que muitas vezes a gente precisa se decompor de algo para se compor de outras coisas, né? E se decompor também traz alegria, né? Que aí vem aquela grande questão que eu tinha, porque insistimos em perseverar naquilo que nos oprime, né? Porque chamamos, inclusive, essa escravidão de liberdade. Então, muito de tudo que eu passo hoje, né? Eu não pensei no que eu ia falar aqui, por exemplo, né? Eu já dei algumas palestras e eu lembro que na minha primeira palestra que eu fui dar, eu levei 269 slides, nunca me esqueço desse número. E quando chegou no final, eu tinha que sair correndo, porque eu tinha me perdido na minha fala. Eu falei, onde é que eu estou aqui no negócio, né? E aí eu fui descendo até que na última, né, uma palestra até bastante grande no hotel, eu consegui levar 7, fiquei bem feliz, né? E hoje eu falei, eu só vou levar esse vídeo, porque eu nunca usava. Então a criatividade também vem de você se colocar no lugar de não saber, né? Porque o aprender, ele tem um grande inimigo, que é justamente o saber. Ou seja, eu já sei o que esse cara vai falar, então eu não vou ouvir mais, né? E hoje nas redes sociais, quando eu anunciei, há uns dias, eu falo, poxa, eu já te ouvi, eu sei que você vai falar as mesmas coisas, mas eu vou de novo, porque eu vou ouvir diferente, né? Eu vou ouvir coisas que eu não peguei daquela vez. Então, uma grande estratégia de vida também, né?
nesse trabalho, tinha uma sigla muito usada na engenharia. Uma delas é PVC, né? Que não é o policloreto de vinila, acho que esse é o nome químico do tubo que a gente encontra ali de água, né, de esgoto. Mas é plano de vida e carreira. Isso era muito dito na empresa que eu trabalhava, na última empresa, né? Eu acabei topando por um grande salário, um desafio exigente numa empresa, como todo mundo faz, né? Aquilo ali tem um preço. Mas mesmo assim me perguntava, qual é o seu plano qual é o seu PVC? Só que o PVC, o V, ele vem antes do C, né? Só que normalmente a gente pula ele. A gente queria chamar ele de PCV, né? E eu falei, caramba, se o vida vem antes da carreira, eu preciso pensar nela, né? E preciso pensar a carreira como uma parte dela, né? Eu acabei conhecendo centenas de jovens como eu pelo mundo e vi que 90% deles, com a minha idade, estavam no segundo, no terceiro ocupação, atividade social, né? Que o emprego é isso, né? É como nós, depois de adolescente, o nosso grande meta, né, é querer contribuir socialmente. A gente começa a se sentir inquieto e fala, poxa, e o estágio, né, aquele primeiro salário. Agora você sabe que ser amado dentro de casa pelos seus pais não vai ser suficiente para você vencer essa batalha da vida, né? Você precisa de um pouco mais. Agora esses pais já entram para te ajudar a conquistar algo para que te faça forte, para que te faça potente naquele mundo, e você precisa do emprego, você precisa do outro, né? Você precisa das experiências, você precisa ir se coletando. Então, hoje é tão difícil mudar porque a gente foi acostumado a demonizar, né? e a julgar os afetos, principalmente essa palavra mudança. A pessoa que muda, ela é tida como fraca, como indecisa, como a pessoa que desiste, então, né? E a minha grande dificuldade foi vencer o meu próprio juiz, né? Que eu já sabia que o do outro eu não ia conseguir, que ele não ia tirar aquela opinião. Mas para mim fazia muito sentido tomar tantas decisões complexas, né? E teve uma pessoa que me deixou muito tranquilo um dia, que foi uma colega minha, que eu me lembrei dela, eu sempre conto essa história, quando eu fui fazer um aniversário aqui em Salvador, e eu foi num clube aqui da Bahia, né? Eu tinha acabado de cair no mar e vim, botei um isopor com algumas cervejas, tinha um microsystem na época, e estava ali todo mundo, falei, é só chegar, né? Vem aqui, a gente vai bater um papo, tomar uma cerveja, uma sexta-feira. E eu estava lá daquele jeito, ela chegou toda arrumadinha, né, para me dar um presente, uma coisa bem informal, né, bem curva de Gauss. E ela olhou para aquele aniversário, não tinha nem muita iluminação mesmo. Cadê os convidados? E me olhou assim, me deu um abraço. Ela falou, Samir, isso aqui é a sua cara. E é muito bom quando a pessoa fala que alguma coisa é a sua cara. E ela voltou a me dizer isso, depois que eu fiz essa mudança toda, ela me achou na internet, ela falou, não estou dizendo que você não aprendeu nada, mas ela falou assim, você continua o mesmo. E ela quis dizer que eu continuava disruptivo. Ela quis dizer que eu continuava... eu não gosto dessa palavra, que buscador, né? Parece que é buscar a dor, né? Mas uma pessoa que, durante um determinado momento, até precisa buscar as suas dores, porque através das nossas dores a gente também consegue entender um pouco de quem a gente é, né? A gente acha que é só se compondo classificando bons sentimentos que a gente vai aprender. E tem muito aprendizado no sofrimento, né? É por isso que a gente tem... né? Aqui na nossa terra temos, se você olhar a música Carta de Amor, de Maria Bethânia, você vai entender que o ser humano produz grandes obras dentro da melancolia, né? Você lê um José Saramago, você vê um Nietzsche e tantos outros. Então nós precisamos vagar um pouco sobre isso. E foi muito dolorido, claro, né? Mudar e fazer todo esse movimento. Mas isso me trouxe hoje uma paz e uma tranquilidade que... eu não vou dizer que isso resolve todos os problemas, mas assim, é claro que eu sinto raiva, é claro que de vez em quando eu perco a paciência. A diferença é que eu não faço mais disso da minha vida um padrão, como era antes. É isso que me deixava inquieto, é isso que me fazia um julgador de eu não sou uma pessoa legal, né? É isso que faz a gente assim, eu preciso evoluir espiritualmente. Não, o espírito ele já é evoluído. A gente precisa evoluir humanamente com coisas óbvias, né? Que é tratar uma pessoa bem, que é ter paciência quando um filho vem e a gente dá para ele uma estabilidade afetiva, que ele vai chegar em casa e você não vai estar somente mandando ele calar a boca para você assistir o jornal, né? Ele precisa saber quem ele vai encontrar ali todo dia, porque ele precisa entender que poxa, eu posso confiar nesse cara aqui, né? E a gente fica muito preocupado em dar somente uma escola boa, desconstrutivista e aquelas classificações e paga uma ruma de dinheiro, né? Mas a gente não consegue dar o que
o filhote de Homo sapiens precisa, né? A gente sabe muito que o filhote de cachorro, o filhote de gato precisa, as rações e tal, mas o filhote de Homo sapiens precisa o quê? Estabilidade afetiva. E todo mundo quer isso, né? Poder viver o dia a dia sem ficar oscilando muito, né? Claro que a gente precisa oscilar. Né? O eletrocardiograma ele funciona assim para mostrar até que a gente está vivo, né? Quando ele está muito estável e fica com aquele pi, é uma má notícia, né? A gente morreu ali. A gente vai oscilar, né? Mas a gente precisa fazer isso dentro de um certo equilíbrio, né? Dentro de uma certa perspectiva de que você vai olhar e também passar confiança para os seus e para você mesmo de que você pode lidar com as coisas da vida com uma forma mais natural, que é o que a gente quer ser. Eu imagino que tem algumas perguntas aí, não sei, Léo. Assistindo a gente aqui. A Cristiane Matos, ela fala o seguinte: a vida é dinâmica e nos mostra a todo instante a necessidade vital da mudança, né? A Laís Lima, repertório, isso aí, uma das grandes chaves. Edmar Alves, Sami é demais, tô todo gatilho aqui. Laís Lima fala também, sai do papel de juiz de você mesmo, para entender o que você sente. Gostou muito dessa sua frase, dessa sua colocação. Juarez Costa falou, muito bom, maravilha. E a Juliana Queiroz também comentou, esse vídeo que você apresentou é emocionante. Se tiver alguma pergunta aqui, você pode me interromper a qualquer hora. Sem problema. Eu gosto de interagir muito, porque... Eu só tenho uma curiosidade, assim. Certo, você pode fazer também a pergunta. A partir daquele vídeo ali, dá para entender que foi toda a sua transformação, né? Tem 5 anos esse vídeo, né? Qual foi a sua primeira atitude? Qual foi a sua primeira viagem? Qual foi a sua primeira experiência? E qual foi o seu primeiro momento de mudança de repertório, como você está comentando? A minha primeira atitude foi falar a verdade para mim mesmo, porque eu estava dizendo que eu ia sair do meu emprego, a gente chamava lá de cair para cima, né? Então, era muito bonito eu falar, eu tinha feito um curso de fotografia ali no ateliê da imagem, lá no Rio de Janeiro, ali na Urca, e eu estava dizendo que eu ia sair do emprego para fazer uma pós-graduação em fotografia em Nova York. Era bonito falar isso. Só que, dentro do espelho lá em casa, eu falei assim, cala a boca, cara, você não sabe nem falar inglês? Como é que você está dizendo que você vai fazer isso, né? Então, você está um ótimo empresário e ser humano em mesa de bar, mas aqui no quarto você não está conseguindo falar isso para você. Então, eu comprei uma passagem um dia, né? Porque dentro dessas caminhadas de 15 minutos que eu estava fazendo, teve um dia que eu não consegui ir para o barracão, eu fui para o banheiro. E um banheiro numa obra que tem 8.000 pessoas é um banheiro... Eram 10 banheiros enormes. É quase um banheiro de carnaval. Né? Exato. Então, imagina aquele corredor com aquelas portinhas de um lado e do outro, né? E eu tinha um rádio e 2 celulares, né? Eu desliguei tudo, entrei naquela portinha e... Aquele filme de terror que fica o cara olhando por debaixo, né, para ver se sua perna está lá para assassinar a mocinha. Eu encolhi em cima da privada e comecei a chorar muito ali, né? E eu falei, agora eu preciso fazer alguma coisa, porque tem horas que a gente vê algumas coisas na vida, né, que a gente não consegue mais não olhar para aquilo, a gente não consegue mais desver, né? Olhou, já era. Que até aquele filme da Sandra Bullock, Bird Box, eu acho que as pessoas olham uma coisa e acabam indo para o suicídio, né? E muita gente falando que aquilo era depressão, era alguma coisa, e eu falei, cara, eu acho que isso aqui é o que eu vi. Porque existem muitas mortes simbólicas na vida, em vida, né? Então, quando eu comecei a olhar para aquilo na minha vida, de que eu fui parar naquela empresa, naquele emprego, eu estudei na mesma faculdade de meu pai, aí eu comecei um grande processo de ver que eu levei minha vida toda para dar alegria a ele, porque ele era um cara muito sofrido, né? Ficou doente cedo. E eu acabei usando aquilo como meta para ir para a vida, né? E acabei me tornando uma cópia dele. Eu tenho até o mesmo nome que ele. Eu não consegui mais não olhar para aquilo. Tudo que eu olhava na minha vida, eu falava, é por isso, e sempre vinha aquela tecla. Então, olhar aquela verdade, você vai para uma morte, né? E muita gente não quer ver, porque a gente banalizou muito a morte, inclusive na TV, né? Os números, né? Todo dia a morte fica ali como estatística, gráficos e tal. E isso é uma grande estratégia, falar da morte de forma banal, para a gente não falar da nossa própria morte, né? Então, a gente fala da do outro, a gente fala do coletivo, né? A gente não se importa muito com isso. Então, a primeira atitude que eu fiz foi quando eu morri esse cara que queria cair para cima, dizendo que ia para Nova York com a câmera, que ele mal conseguia digitar os códigos em inglês. Eu fui para a Austrália, comprei uma passagem, não falei nada na empresa. E eu comprei uma passagem em maio para viajar em novembro e nem tinha dito a eles que eu pedi demissão. Para todo mundo ali eu estava super satisfeito. Estava pensando já em outra obra que estava acabando. Então, eu fui estudar inglês na Austrália durante 1 ano, né?
E acabei me tornando ali fotógrafo, fotografava restaurantes em troca de comida, pratos, e administrava Instagram. Depois acabei não gostando mais de foto, quis aprender a filmar. Aí acabei me metendo em comecei a fazer filme de pessoas que faziam buffet. Depois comecei a querer contar histórias. Percebi que eu botava aquele lado humano que eles falavam em tudo o que eu ia fazer de vídeo, contando aquelas histórias, né? Acabei sendo convidado por um australiano que era um diretor de cinema para fazer um filme contando história. A gente ganhou prêmio, viajou para pegar isso. Eu falei, olha como a vida está me levando. Só que, de novo, estavam já me rotulando como uma pessoa que fazia filmes e eu não queria. 4 anos depois, uma pessoa que me chamou para fazer um trabalho, agora ligou para um grande amigo meu para perguntar, e aí, o que é que Sami faz? Ele tira foto ainda. Eu falo, nossa, meu grande amigo, já tem 4 anos que eu não faço isso, ainda está me rotulando isso. Imagina o meu trabalho para tirar isso dos outros que não me conhecem, né? Então, a vida estava de novo te guiando, porque se você deixa esses afetos que vão guiando a sua vida e você vai à deriva, sentindo e absorvendo tudo que ele vem, se você não faz essas escolhas do que te alegra, né? E normalmente quando a gente não consegue ampliar esse repertório, a gente sabe algumas coisas que nos alegram, a gente sabe algumas coisas que nos entristecem, mas dentro de um círculo muito pequeno, né? E quanto mais a gente amplia isso aí, que eu acho que é o grande objetivo para a gente ser criativo, para a gente pensar, a gente está falando de estratégia de vida, né? É uma coisa muito complexa, viver não é para amador, né? Vinícius de Moraes falava muito isso, né? A vida é coisa séria, amigo, né? Então, eu percebi ali quanto mais eu me colocava naquelas experiências, né, mais eu ia ficando, dando causa à minha própria alegria, mas eu ia sabendo já o que eu queria e o que eu não queria, porque eu recebia muitos convites, né, depois, até de amigos mesmo, rapaz, está viajando ainda, volte para cá, bicho, tem um negócio aqui bom, eu sei que você não quer mais engenharia, mas me chamava para ser importador de vinho, aí eu ia para um outro país que eu viajava, o cara já via um negócio, falava, você não quer ser meu fornecedor disso? Então, se você fica à deriva, e se você não tem esse centro, né, onde você começa a excluir algumas pastas que não fazem sentido e bota algumas outras com seu nome, né, você não consegue fazer uma mudança que você possa sustentar, que é uma mudança real, né? Por isso que você não pode aconselhar ninguém e querer mudar ninguém. Porque se eu vou te dar uma dica, Léo, não, Léo, eu acho que você deveria ir por esse caminho, né? Se você só quer desabafar comigo e eu quero ser o seu professor, ficar no lugar de suposto saber o que você sente, né? Aí eu falo, se eu fosse você, eu faria isso, né? Mas eu não sei o nome do seu pai e de sua mãe, mas se eles estivessem hoje aqui para fazer um novo filho, e mesmo colocasse o nome de Léo, ainda assim não seria você. Porque o mundo não é mais o mesmo, nem seus pais são mais os mesmos. Tem muito a ver com a pergunta da Juliana Queiroz. Ela está participando, né, assistindo aqui a nossa transmissão. Ela falou o seguinte, e se não der para pagar as contas com o nosso propósito? Eu acho que o planejamento, né? Eu sempre falo que às vezes o plano é não ter plano, mas você precisa ter um plano básico, né? E o plano, quando ele vai para a matéria, ele precisa ser muito bem pensado, e a engenharia me ajudou muito nisso, né? Eu me planejei para ficar quase 4 anos sem trabalhar. E eu falei, cara, se eu me colocar em tanta experiência como eu estou planejando aqui e não conseguir, eu não gosto muito dessa palavra propósito, né? Mas eu gosto de falar, propósito fica muito aquela coisa que você tem que descobrir algo, né? Mas você pode construir algo, né? Então, eu tinha muita clareza que eu sabia me comunicar bem, eu saí com aquele feedback daquele vídeo que eu ganhei, sabendo que eu tinha um lado humano, que eu inspirava as pessoas com a palavra. Eu falei, se eu sei fazer isso muito dentro de um repertório que eu tenho, se eu ampliar meu repertório, eu faço a mesma coisa que eu fazia antes. A mesma coisa, a diferença é que eu não faço mais com pedreiro, carpinteiro, encanador, faço com jovens que têm a mesma dor do que eu, que querem mudar de emprego, que querem se planejar. Eu falei, se eu não conseguir ganhar dinheiro e pagar minhas contas depois de tanta experiência assim, aí eu tenho que voltar para a engenharia mesmo, sabe? E é claro que as pessoas precisam comprar o seu propósito, que a gente quer chamar assim, né? Dessa nossa inclinação, dessa nossa necessidade de viver de acordo com as nossas curiosidades, que é o que a gente quer. Eu não tinha nenhuma curiosidade em construir um prédio, em saber como é que faz um traço de concreto, mas eu tinha curiosidade de saber o que é que inspira, o que é que move o ser humano, né? Eu saí na vida para isso. Acabei descobrindo muito mais sobre mim mesmo do que sobre o outro, mas eu não pensei nisso no primeiro momento, né? Porque a gente se pensa assim, eu recebia muita pergunta, eu tenho até um texto lá no meu Instagram, que eu falo, o nome do texto é justamente isso. Eles perguntavam para mim, e se não der certo, né? E a gente tem uma mania de perguntar isso de forma, através de um sentimento que dominou o mundo, que é o medo, né? Eu acho que o grande trabalho é você conseguir transformar o medo em confiança, porque eu falava assim, e se der certo?
E se depois de 4 anos, né, hoje depois de 5 anos, eu tenho o mesmo dinheiro que eu tinha antes, mas o mesmo, uma outra capacidade de pensar e de agir, né, um outro repertório, com uma bagagem enorme que eu sempre quis ter, através de um trabalho que eu pratico hoje, que eu acordo com vontade de acordar, né, que é uma coisa básica. Eu não tinha vontade de acordar, eu tinha muito medo era de perder realmente a vontade até de viver, né? Falava, do jeito que isso está aqui, eu não sei onde vai parar. Né? Então, hoje, o dinheiro entra de forma muito natural quando você se encaixa na vida, sabe? Às vezes é um pouco... quem me conhece o meu trabalho sabe que eu sou muito prático, simples e racional nessas horas. Né? Isso aqui não é poesia, não. Mas o primeiro passo é você confiar e começar a se fazer as perguntas também, assim, porque eu falava, se eu faço tão bem uma coisa que eu não gosto, ainda ganho bem por isso, imagina se eu achar uma coisa que eu gosto. Eu não vou precisar me preocupar com dinheiro, né? Ele vai vir até mim. É igual o sofrimento. Eu não acabo com o meu sofrimento. É o sofrimento que acaba por si só. Né? Não adianta eu fugir dele, porque ele vem até mim. Né? Então, eu penso muito dessa forma, assim, sabe? Ok, e tem outra pergunta também aqui. 5 anos depois, alguém daquele time que apareceu aqui no vídeo, hoje segue os seus passos, como é ser inspiração e se é possível transformar esse movimento em rede? A gente tem eu tenho um grupo de WhatsApp com essa galera toda aí, né? Marco Galego, Gabriel, Edson, Josafá, Boca Nua, Meia-Noite, essa galera toda aí. E a gente fala muito, eles mandam fotos, eu mando o que eu estou fazendo, mandava foto de obra lá na Índia, na Tailândia, vi uns caras lá sem cinto, com andaime, falava, a gente brinca. E tem algumas pessoas que fizeram esse movimento também, teve um colega foi muito emblemático, porque ele me criticou muito quando eu fiz esse movimento. E depois de um tempo ele se viu com um filho pequeno, e naquele turbilhão, né, de filho recém-nascido, e dentro de um concurso público dentro da engenharia. E ele falava assim, cara, hoje o que eu vejo é que, na verdade, eu queria fazer o que você fez. Né? Porque quando você faz um movimento, você cria meio que uma jurisprudência, joga a responsabilidade para o outro. Né? É igual você estar ali no picadeiro, vendo um cara numa corda, em cima daquele velocípedezinho ali, você fala, esse cara vai cair. Não é possível. Aí você começa a olhar para o lado e você fica meio que torcendo, né? Porque se ele consegue, você fala assim, e eu? Né? Então tem muita gente que também torce para que você não faça isso, não por mal a você, mas para não jogar a responsabilidade para a sua vida, porque a gente não quer ter isso. Escolher, que é a grande sina do ser humano, é muito complexo, né? A gente vai por comida aquilo, a gente fica angustiado. A gente pega carne, frango, peixe, está tudo gostoso, você quer botar tudo dentro do prato, vai com fome. Então, a gente fez uma terceirização disso para muita coisa, né? A gente escolhe a profissão como eu escolhi o que o pai queria, né? Escolhe o que a mãe fez, a gente escolhe administrar o que a família criou, né? A gente escolhe, inclusive, não escolher como um casamento arranjado, por exemplo, né? A gente fez isso durante a vida inteira, a gente vem fazendo, porque a gente quer tirar de nós aquela angústia, que é o medo de errar, porque cada escolha tem uma perda, né? Então a gente vai num restaurante, a gente pede o mesmo, porque vai que eu vou desperdiçar esse momento com um prato que eu não gostei, né? E vou gastar mais. E aí a gente perde a nossa capacidade de experimentar, e aí a gente cai de novo. Reduz o nosso repertório, perde a nossa capacidade de pensar e reduz a nossa coragem, que é a nossa capacidade de agir também. Ok, já estamos indo para os minutos finais aqui do painel com o Samir, e eu queria que você fizesse já as considerações finais. Eu queria agradecer muito assim, a estar aqui, estou me sentindo muito bem fazendo isso. Né? Eu gosto de observar muito o meu corpo quando eu estou fazendo algo que eu acredito, então eu não sinto fome, eu não sei que horas são, eu não sei o que eu vou fazer daqui, eu entro num estado de presença que me deixa muito tranquilo na vida. Né? Imagine você, Léo, que faz o que você faz há tanto tempo e tão bem. Sinta a mesma coisa, assim como vários de vocês aqui que estão trabalhando aqui nesse back-office. E é isso que eu desejo a todas as pessoas. Né? E se você assistiu essa palestra durante aí 45 minutos e você estava na dúvida se você estava ouvindo sobre criatividade, sobre estratégia de vida, sobre filosofia, sobre inspiração, se você estava com vontade de viajar, se você está com vontade de me mandar uma mensagem aí no Instagram, se você não viu o tempo passar também, se você está começando a perceber agora que você está com sede, levante da cadeira aí, bata palmas, pule, faça o que for, ouça uma música, porque você foi feliz. Isso aí que é felicidade. É você ter momentos na vida em que você quer eternizar, que você não quer que acabe, né? Que você quer que
Você não quer que passe logo para você comemorar numa sexta-feira, né? Aquela semana que passou. Você quer viver. E se vocês foram felizes, eu sou ainda mais de ter sido por alguns minutos a causa dela. Obrigado. Obrigado a você, Samir. Lembrando sempre, né, para vocês que todo o conteúdo do Screen fica disponível, tanto no site como no canal no YouTube, para vocês aproveitarem e assistirem as palestras, os painéis, quantas vezes quiserem. Nós estamos caminhando, né, para encerrar o último dia do Screen, lembrando que amanhã tem muito mais, né, a partir das 9 horas da manhã. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com o último painel e a palestra do dia. Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste, novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição, tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente se ama. Novo Barro Branco, nova Orla de Amaralina e Pituba e o novo Centro Histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Há mais de meio século, a Cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu.
minha pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania. A gente ama. Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Ipituba. Tem um novo centro histórico. Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador. É a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Toda festa incrível tem Bendito Salgado. Todo evento inesquecível tem. Todo dia é dia de Bendito Salgado. Quem pede manda bem, peça você também.